Reparto d'onore presentato. Onori al Presidente della Repubblica Federale del Brasile. Bandiera della Marina Militare, banda della Marina Militare e reparto d'onore pronti per la rassegna. Bem, como vocês viram, depois de 8 anos, um presidente brasileiro foi recebido na Itália, com honras de chefe de Estado. Além da primeira-ministra da Itália, Lula também se encontrou com o presidente da Itália e com o Papa Francisco no Vaticano, onde conversou sobre paz no mundo. Yo le voy a regalar esto que hacemos nosotros aquí en nuestros talleres. Es una flor muy débil y que dice la paz. Es flor frágil. Enquanto isso, Cristiano Zanin é sabatinado no Senado. Vejamos as respostas dele aos questionamentos do Moro. Eu li, por exemplo, vi na internet, não sei se é procedente ou não essa afirmação, que Vossa Excelência teria sido padrinho de casamento, do recente casamento do presidente. Não sei se é verdade ou não, e se não for, eu peço até minhas escusas, mas é importante para nós aqui do Senado termos presente essa relação, se ela vai além da atuação como advogado particular. A minha relação com o presidente Lula é uma relação que se estabeleceu ao longo do tempo. Na condição de advogado, eu tive uma convivência bastante frequente com o presidente Lula. Não fui padrinho do casamento do presidente Lula e prezo muito esta relação, assim como a relação que tenho com outras pessoas, inclusive deste Senado da República. Talvez um dado eu posso trazer a Vossas Excelências. Neste ano, nós estamos no mês de junho, a única vez que eu estive presencialmente com o presidente Lula foi o dia que eu fui convidado a ir ao Palácio do Planalto para receber o convite para ser indicado ao Supremo Tribunal Federal. E nessa reunião, além do presidente Lula, estavam o ministro da Casa Civil, o ministro da AGU, o ministro da Justiça e, por algum período, o senador Jacques Wagner. E também o ministro Alexandre Padilha. Então, a minha relação, ela tem esses contornos, eu jamais vou negá-la. Ao contrário, como já disse na minha apresentação, sou grato ao presidente Lula por ter indicado o meu nome ao Supremo Tribunal Federal e para que fosse feito o crivo deste Senado da República. No livro de Vossa Excelência, Lawfare, eu acabei lendo esse livro, Vossa Excelência chega a fazer afirmações de que o processo relacionado ao ex-presidente Lula teria objetivos políticos e geopolíticos ligados à descoberta e à exploração do petróleo na camada pré-sal. Eu não quero aqui questionar essa afirmação, mas indagá-lo o seguinte, diante desse seu juízo de valor, do juízo de valor de Vossa Excelência em relação a esses objetivos da Operação Lava Jato, se Vossa Excelência se afastaria no Supremo Tribunal Federal de qualquer causa relacionada à Operação Lava Jato. Com relação à suspeição, impedimento, como eu já disse
anteriormente, senador Sérgio Moro, as regras objetivas, elas podem, desde logo, serem tratadas e enfrentadas. Então, a regra objetiva, os processos em que eu funcionei como advogado, se aprovado for por esse Senado, eu não poderei vir a julgar este processo ou esta causa se estiver no Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, questões futuras, processos futuros, evidentemente que é necessário, para aquilatar ou não uma hipótese de impedimento ou suspeição, analisar os autos, analisar quem são as partes, analisar qual é o conteúdo, até porque eu não acredito que o simples fato de colocar uma etiqueta no processo, indicar um nome Lava Jato, isso possa ser um critério a ser utilizado do ponto de vista jurídico para aquilatar a suspeição e o impedimento. Sem nenhuma crítica, no mundo jurídico, todos nós sabemos que, no passado recente, quase tudo que funcionava em varas especializadas, varas criminais, muitas vezes recebia a etiqueta de Lava Jato. Então, isso não é, para mim, um critério para um controle jurídico, mas sim aquele que a lei prevê, que é exatamente analisar as partes e o conteúdo, e uma vez identificada uma questão, uma hipótese de impedimento ou suspeição, eu não terei o menor problema em declarar o impedimento ou a suspeição e não participar do julgamento, se aprovado for por esse Senado. Com relação ao livro que Vossa Excelência trouxe questionamentos, de fato, ali há uma análise do caso, né, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas também, e sobretudo, o livro busca traçar perspectivas teóricas sobre o fenômeno chamado lawfare. Então, não é, na essência, um livro que trata de um caso concreto, mas sim um livro que buscou, ainda que de uma forma preliminar, discutir esse conceito do lawfare, que foi um conceito que eu e minha sócia, esposa Valesca, apresentamos ao país em 2016 e depois acabamos escrevendo esse livro justamente para colocar os contornos conceituais daquilo que entendíamos ser o lawfare. E ali descrevemos as técnicas, as táticas, para que as pessoas pudessem compreender o raciocínio que nós estávamos apresentando publicamente e também pudessem aferir, né, casos de lawfare no Brasil e também ao redor do mundo. Então, a obra é uma obra conceitual e que não pode, na minha visão, gerar, em princípio, qualquer impedimento ou suspeição. Em relação à Lei das estatais, efetivamente, este Congresso aprovou uma lei que prevê restrições. Eu não posso aqui tratar especificamente da lei, porque se Vossas Excelências aprovarem o meu nome, eu provavelmente terei que analisar esse assunto, porque está em discussão no Supremo Tribunal Federal. Agora, eu posso dizer, em tese, e isso é pacífico na doutrina, que as restrições a direitos subjetivos elas sempre precisam estar acompanhadas de alguns requisitos, em especial a necessidade, né, e a adequação, a proporcionalidade em relação à proibição que está sendo estabelecida. Quer dizer, é razoável que se estabeleça determinada proibição para uma situação concreta? Então, esses requisitos não são meus, são requisitos da doutrina e que, quando existe a imposição de uma restrição, é possível que haja, em tese, o questionamento nessa perspectiva de verificar a adequação e a proporcionalidade. E é um entendimento já bastante pacificado na doutrina, acredito eu. Em relação ao uso de provas ilícitas no processo, para promover atos de persecução, para acusar alguém. Também aqui temos uma visão na doutrina que, de um lado, há autores, há juristas que entendem que a prova ilícita só pode ser usada como meio de defesa, ela pode ser usada, mas exclusivamente como meio de defesa, e há uma outra corrente que entende que se a prova ilícita
mesmo com esse caráter, ela aponta uma determinada conduta ilícita do Estado, ela pode ser usada também para punição do agente. Reconheço, salvo o melhor engano, que prevalece a primeira corrente, mas existem essas duas correntes que disciplinam, enfim, essa questão do uso da prova ilícita no processo. A questão do foro por prerrogativa de função, efetivamente, é um assunto que está disciplinado na Constituição, é um assunto que vem sendo também analisado pelo Supremo Tribunal Federal, que no seu mais recente pronunciamento, de fato, restringiu a prerrogativa do foro para os crimes hipoteticamente cometidos no exercício da função do agente público. Então, eu acho que é uma situação também que está consolidada, não posso e não deveria analisar um julgamento que já ocorreu no Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, eventuais mudanças também podem ser realizadas pela via do Congresso Nacional, pela via da emenda constitucional.